Feliz é o homem que é limpo de coração. O que de fato Jesus ele quer nos ensinar com essa tão profunda verdade? O que de fato nós podemos aplicar na nossa vida e ser transformado por meio dessa verdade? Olá, meu nome é William Santos, eu sou missionário aqui da Segunda Igreja Batista de Aracaju e nós estamos em mais um episódio dessa série de devocionais nas Bem-aventuranças. E para isso eu queria convidá-lo a ler o verso 8 do capítulo 5 de Mateus e refletir em mais uma bem-aventurança, que diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Qual é o objetivo de Jesus com essa verdade? O que de fato Jesus ele quer nos mostrar? Meus irmãos, Jesus ele quer nos mostrar que o reino de Deus ele transforma o nosso coração e conduz a uma vida de sinceridade e santidade. Em uma época, meus irmãos, que nós estamos extremamente preocupados com a nossa imagem e aparência, Jesus ele volta os olhos não para nosso aspecto externo, mas para o nosso coração. Mais uma vez mostrando quanto o evangelho ele é contracultural. Nós nos movemos em direção a um rumo em que as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu aspecto externo do que de fato como de fato está o seu coração diante de Deus. E é exatamente isso que Jesus nos chama a refletir agora nesse momento. Jesus chama a gente a refletir acerca do nosso coração. Ele diz que é feliz aquele que tem um coração limpo. Por que ele diz isso? O que de fato é o coração? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos a palavra de Deus nos dizendo que o coração ele é o centro da vontade, ele é o centro dos pensamentos, o centro dos desejos, é de onde surgem todas as nossas motivações. Então, quando nós temos diante de Deus um coração limpo, não significa que nós teremos uma perfeição ou uma vida sem pecado. Significa que nós teremos diante de Deus um coração sincero, significa que nós teremos diante de Deus um coração íntegro, e significa que nós teremos diante de Deus um coração não dividido. Então nós precisamos compreender que o Senhor nos chama a viver uma vida diante dele com inteireza e integridade. Se nós lembrarmos a primeira, melhor dizendo, a segunda bem-aventurança, que nos mostra que feliz é aquele que chora, porque ele será consolado, e quando nós refletimos acerca do que de fato é aquele choro, é o choro de alguém que compreende que é pecador e que merece o inferno, mas que o Senhor promete àqueles que reconhecem a sua vida pecaminosa consolo, nós conseguimos compreender então perfeitamente o que Jesus ele quer nos ensinar aqui, com ser limpo de coração. É uma chamada a uma vida santa, é uma chamada a uma vida íntegra diante de Deus. Aquele que tem um coração limpo, ele é feliz e por essa razão ele vai ver a Deus. Por que ele vai ver a Deus? Porque a própria palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos compreender a importância de viver uma vida diante do Senhor íntegra, pura e santa. Porque a partir daí então nós teremos uma comunhão com Deus agora, por meio da vida da igreja, por meio da nossa vida particular, como é, por exemplo, esse momento então de devocional, mas também em plenitude na eternidade. Então, essa promessa que essa bem-aventurança nos traz, de que aqueles que vivem uma vida santa e pura diante de Deus verão o Senhor, é uma promessa presente, porque nós já estamos usufruindo da presença de Deus por meio da igreja e por meio do teu Santo Espírito, mas também uma promessa futura, porque nós usufruiremos e nos deleitaremos nele também na eternidade. Quanto mais o nosso coração ele se purifica, mais nós vamos desejar a presença de Deus. E o maior tesouro do cristão não é apenas evitar o pecado, mas se deleitar na presença de Deus. Que o Senhor assim, mais uma vez, nos abençoe. Eu queria encorajá-lo a compartilhar essa devocional com mais pessoas, para que o Senhor, por meio da sua palavra, possa alcançar mais corações e te motivar a seguir nos acompanhando nessa série de devocionais. Deus te abençoe e até mais.